Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje eu vou ensinar para vocês aí um pouquinho das principais tecnologias e as suas aplicações nas áreas de negócio, tá? Então, como que você pode utilizar da tecnologia para melhorar aí o seu processo, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade também e, além disso, também gerar novos insights para a sua atividade que você tem no dia a dia, tá? Bom, então por que é importante a tecnologia, né? Eu já venho comentando aqui há vários vídeos que a tecnologia ela é muito relevante hoje em dia, né? Não é mais coisa do futuro, já é coisa do presente, a tecnologia. E ela ajuda muito o processo de transformação digital das empresas, né? Eu vou falar mais para frente em um vídeo o que é a transformação digital, como que ela está ocorrendo com as empresas, mas ela basicamente vai permitir que a empresa atue de maneira mais inteligente, né? Seja com seus dados, seja com aumentando a produtividade, aumentando a eficiência e também sendo mais precisa aí nos seus resultados, tá? Isso também colabora para aquele aspecto de indústria 4.0. Eu devo passar com vocês em algum momento também um pouquinho sobre o que é esse tipo de indústria. E hoje é uma obrigação aí para as empresas que querem sobreviver. A gente viu aí depois da pandemia, né, que todas as empresas que convergiram para um ambiente mais digital, mais online, ou que estavam mais preparadas para isso, tiveram um excelente resultado nesse tempo e hoje estão mais fortes do que antes, né? Então a gente consegue enxergar aí um pouquinho da importância da tecnologia através dessas empresas também, tá? E aí a gente vai passar aqui por 5 tecnologias distintas, tá? Então vou comentar sobre 5 áreas de TI e eu vou ter todo o detalhe sobre essas áreas em um outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima, tá? Vou deixar ou aqui em cima, aqui embaixo, enfim. Vou deixar para vocês disponível esse vídeo onde eu falo sobre as principais carreiras em tecnologias, quais são os seus salários e as competências, tá bom? Bom, vamos lá. Então, quais são as aplicações e quais são as tecnologias que eu posso utilizar aí no meu dia a dia para melhorar o meu processo, tá? Então, começando, acho que a tecnologia mais básica e mais funcional em termos de produtividade, a gente tem o RPA, tá? Então, eu já comentei com vocês, o RPA é o Robot Process Automation, então é a automatização robótica de processos, né? E, bom, quais são os exemplos que a gente pode ter sobre o RPA? Eu coloquei aqui alguns exemplos como baixar uma nota fiscal de um site, inserir uma pasta ali, uma pasta comunitária, né, que a sua empresa utilize. Isso aqui não precisa necessariamente ser uma nota fiscal, né? Pode ser um arquivo no Excel, pode ser um arquivo CSV, pode ser um XML, enfim, várias tarefas operacionais onde você tem que entrar num site, baixar um arquivo, colocar numa pasta, às vezes renomear essa pasta, mover o histórico de uma pasta para outra. Todo esse processo manual e muito operacional você consegue automatizar através do RPA, tá? E isso ajuda muito na produtividade dos funcionários, né, das pessoas aí que estão trabalhando, e melhoram também no engajamento, né? Então, ninguém gosta de fazer essas atividades operacionais, elas gastam muito tempo do funcionário, não é uma atividade que você tem que pensar muito para fazer, você faz meio que no automático, é uma atividade meio que robótica mesmo, né? Então, você ajuda muito através do RPA. Tem outras soluções para fazer isso também, mas o RPA é uma delas, tá? Além disso, temos uma outra situação aqui. Pense que você está ali num hospital, você tem vários pacientes para acompanhar, todos esses pacientes estão sendo monitorados ali por sistemas de saúde, né? Está medindo a pressão, está medindo o batimento, enfim, mais uma série de coisas. Só que é muito complicado você pegar e ir paciente por paciente perguntando como que ele está, como que foi o dia dele, olhar ali os indicadores dentro de cada máquina, como que aquele paciente está comportando. E para isso a gente pode utilizar o RPA também, né? Então, para determinado paciente que teve uma oscilação muito grande naquele dia, ou sei lá, teve uma variação de alguma condição, já pode disparar para você um alerta ali para o médico, né? Que ele deve tentar resolver aquele problema.
Então você tem de maneira bem mais automatizada essas, a gente chama de flags, né, que são esses, como se fossem bandeiras em inglês, são esses alertas de possíveis problemas, né? Então você já tem esse monitoramento em massa, você consegue entender melhor com qual paciente você deve priorizar aquele dia o seu atendimento, né? Até porque o seu tempo é finito. Então você precisa tentar ao máximo melhorar a saúde ali dos pacientes. Né? E bom, um outro exemplo claro aqui também é, por exemplo, em RH, né? Quem já entrou numa empresa, quem já fez um estágio, enfim, sabe que a gente tem que assinar uma papelada de documentos. Muitas vezes esses documentos vêm com o nosso nome, vêm com o CPF, enfim, vêm com várias informações. E alguém tem que fazer aquilo na mão, né? Então, imagine se você tem que estar confeccionando esses contratos toda vez que entra uma pessoa nova na empresa. Dependendo do tamanho da empresa, fica inviável. Você tem que ter um batalhão de pessoas da RH só para fazer esses contratos. E são os mesmos contratos todo dia, é só mudando o nome da pessoa e mudando, por exemplo, os documentos. Né? É uma tarefa muito chata, só de pensar assim já dá aquele cansaço. Né? Então, como que a gente pode fazer, nesse caso também, é utilizar a RPA. Então, eu consigo fazer de maneira automática esses contratos. Então, com base numa tabela, com base num cadastro num site, eu consigo pegar esses dados e jogar para esse documento, né? Seja um Word, que depois vai virar um PDF. E eu consigo, assim, aumentar muito a produtividade. E também, eu acabo reduzindo o erro, né? Então, a gente acaba evitando muito o retrabalho, porque a gente sabe que uma tarefa que tem humanos envolvidos e é repetitiva, vai chegar uma hora do dia que o cara está cansado, que ele não está conseguindo fazer tão bem o trabalho dele, não tem uma análise tão boa sobre os dados, e ele acaba errando, né? Então, às vezes é para pôr o número 3, coloca o número 2, enfim, ou troca o CPF de uma pessoa com o de outra. Então, quando a gente tem isso automatizado, é muito mais rápido, tá bom? Bom, e agora falando um pouquinho aqui de engenharia de dados, que é uma próxima tecnologia que a gente está comentando, e também ela tem ali algumas semelhanças com RPA, tá, em alguns momentos. Então, tem atividades em RPA que podem ser feitas com engenharia de dados e, enfim, não se prendam aí ao termo, mas sim às soluções que ele traz, tá? Então, em engenharia de dados a gente pode, por exemplo, ao invés de baixar uma nota fiscal de um site e inserir numa pasta de maneira manual, a gente pode fazer uma integração entre aquele site e o banco de dados dele, enfim, com a nossa pasta ou com o nosso sistema de gerenciamento de arquivos online, né? Pode ser o Drive, pode ser o OneDrive, enfim. E a gente consegue integrar esses dois sistemas, né? Então, tentar pegar ali uma maneira de eu fazer a exportação automática desses documentos, desse site, para esse meu novo sistema. Então, para essa minha pasta, para essa pasta que está na nuvem, né, que nem eu comentei. E isso aumenta muito a produtividade, aumenta a qualidade da entrega também. Então, você tem uma integração ali que ela é mais robusta, né? Então, você está conectando diretamente o sistema com o seu sistema final, o sistema de origem com o sistema final, né? E você traz muito mais qualidade, muito mais precisão para as entregas, tá? E aí um outro campo também que a gente pode atuar aí com engenharia de dados é tanto no tratamento dos dados, né? Então às vezes a pessoa tem que pegar ali uma base que vem de um site e aí ela tem que excluir a primeira linha porque a primeira linha vem com um cabeçalho que ela não utiliza. Tem que formatar a coluna dos números ali porque sempre vem com 3 casas decimais, mas eu só quero, na verdade, 2. Então, todo esse processo manual de tratamento, você consegue fazer com engenharia de dados também. Consegue fazer isso de maneira muito robusta, né? E, enfim, você traz menos erros aí em consolidações financeiras, seja aí do financeiro da companhia, seja no resultado assim de vendas, de compras. Então, todas as consolidações você consegue fazer de maneira automática aí com engenharia de dados. Então, eu quero ver, por exemplo,
quanto que foi a minha receita com venda de computadores agrupada por estado, né? Isso é um problema clássico para engenharia de dados. Eu consigo fazer esses agrupamentos, tudo de maneira muito automática, muito robusta, e eu faço isso de maneira muito boa e também gerando valores muito corretos ali no final do dia com a engenharia de dados, tá? E para você fazer muitas vezes esse processo manual, ele é bem complicado, bem chatinho e pode ter alguns problemas, beleza? Então a gente diminui aí muito o retrabalho e aumenta a qualidade e precisão dos dados, tá bom? Bom, e agora falando sobre data science, a gente tem outras funcionalidades e aí mais pensando em gerar insights, gerar novas ideias para o negócio, entender melhor o seu cliente, enfim. Né? A gente tem algumas funções como análise de sentimento de posts aí de consumidores em redes sociais. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise de como os consumidores estão falando da minha marca em uma determinada rede social. Então, por exemplo, lá no Twitter, as pessoas estão fazendo posts sobre um produto que eu lancei, sobre uma nova capinha de celular que eu lancei. Tem gente que está falando que o produto é muito bom, que atendeu a necessidade. Tem gente que falou que a capinha começou a desbotar com o tempo, descascar, enfim. Então eu quero fazer um entendimento aí de como que está a propaganda dos meus próprios consumidores sobre o meu produto, né? Então eu consigo fazer essa análise de sentimento com base nos comentários. Então eu consigo pegar palavras-chave sobre esses comentários, sobre esses posts e fazer um ranqueamento, né? Gerar uma pontuação ali sobre o sentimento. Então trazer se aquela pessoa falou bem, muito bem, né? Ou se ela está sendo uma detratora do meu produto, ou seja, não gosta do meu produto, está falando mal desse produto para as outras pessoas. Isso vai influenciar muito aí no comportamento de compra de outras pessoas também, tá? Então, pode tendenciar as pessoas a comprarem mais o meu produto ou a comprarem menos, tá bom? E aí, enfim, acho que vai do senso comum, né? Hoje a gente tem os influenciadores no Instagram, enfim, em outras redes sociais, que falam bem de algum produto e esse produto vende muito, ou quando falam mal, esse produto vai muito mal, né? Então, é um tipo de análise muito interessante para a gente trazer aí com o Data Science. E também, além disso, linkando aí ao Data Science, a gente tem o RPA, que pode fazer a extração automática desses dados, né? Então, desses comentários, desses posts, enfim. A gente consegue fazer a extração automática disso através de um RPA. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês dessas tecnologias depois, mas a gente tem aí os scrappers, os web crawlers, que são aqueles robôs que vão entrar em sites, coletar informações e montar aí uma grande base de dados para você fazer as análises depois, tá? Bom, beleza. Falamos aí de análise de sentimento. Outra aplicação, por exemplo, é o atendimento ao meu cliente, né? Então, imagine ali que você está num sistema de telefonia, onde a pessoa tem que falar ali com o cliente, né, com o consumidor final dela, e ela já tem em mãos o histórico daquele cliente. Então, já sabe se aquele cliente já fez alguma reclamação recente, quanto tempo que ele tem de contrato, enfim, uma série de outras informações e a gente pode dizer ali se aquele cliente ele está mais propício a rescindir o contrato, né? Ou seja, a parar de comprar ali o seu serviço de tecnologia ou continuar, né? E de tecnologia não, né? Perdão, serviço de telefonia. Então, ou ele continua ou ele para, né? A gente chama essa métrica aí de churn. Enfim, a gente fala mais no detalhe depois, mas a gente consegue ter uma previsão aí se aquele cara está mais propenso a sair ou não dos meus planos, né, da empresa. Então a gente consegue mudar um pouquinho a abordagem com aquele cliente para tentar manter ele para dentro, né? Ou muitas vezes até aumentar o pacote dele ali de telefonia, né? Então trazer benefícios, ou tentar cobrar ali um pacote mais caro, que a gente entende que aquele cliente ele vai ser fiel, ele gosta dos produtos
e pode estar fazendo um upgrade, né? E além disso, a gente tem uma outra aplicação também, que é uma previsão de demanda, né? Então, por exemplo, eu tenho minha loja, um supermercado, e eu quero prever quanto que eu tenho que comprar de arroz para o mês que vem, para que esse arroz não estrague e que eu consiga vender o máximo de arroz possível, né? Então, que eu seja bastante eficiente. Então, que eu não tenha perdas de custo por conta de arroz estragado, que eu vou ter que jogar fora, e também que eu tenha aí um estoque otimizado, né? Porque esse arroz eu vou ter que guardar em algum lugar. Então, muitas vezes eu posso deixar de comprar algum produto por conta que eu comprei a mais o arroz, né? Então, a gente consegue otimizar melhor aí, com base no histórico, quanto que vai ser comprado de arroz, de feijão, enfim, de qualquer produto. E aí eu consigo otimizar melhor o meu estoque. Consigo otimizar também qual o preço que eu vou cobrar daquele produto, quanto que eu vou ter que repor aquele produto na minha prateleira ali semanalmente, né? Então você traz muita eficiência para o processo também, tá bom? Esse é um dos exemplos aí de data science. Bom, e agora falando de websites, né? Então, desenvolvimento web. Quando que a gente utiliza um site, né? Uma aplicação aí mais robusta, muitas vezes uma aplicação também um pouquinho mais cara. É mais difícil você fazer a sustentação aí desse site no longo prazo. E por sustentação entenda que é ter pessoas cuidando de problemas, né? Quando esse site cai fora do ar, né? Ou dá algum problema ali não mapeado e, sei lá, trava o sistema, enfim. Ele é um pouquinho mais difícil, ele tem um custo um pouquinho maior, mas ele traz muita robustez, né? Ele traz muita automação já nativa daquele site, onde você não vai precisar estar utilizando um RPA, uma engenharia de dados, porque muitas vezes você vai ter uma interface já muito boa no site e também todo esse tratamento por trás já ocorrendo ali de maneira automática, tá? Então, por exemplo, o que eu posso fazer, né? Então, eu comentei ali, por exemplo, de baixar uma nota fiscal, né? Num site onde você baixa uma nota fiscal. Eu poderia, ao invés disso, ter um site totalmente integrado que faz automação desses processos operacionais, né? Que assim que eu efetuo uma venda ou efetuo uma compra, ele automaticamente já gera uma nota fiscal, já manda essa nota fiscal para o meu fornecedor e já coloca em um sistema ali, numa base dele de notas fiscais, onde eu consigo extrair todas as notas fiscais de maneira automática, né? Então a gente vê uma integração aí web muito mais fácil e muito mais rápida aí, que tira uma série de processos manuais, tá? E a diferença é que esses sites eles são bastante escaláveis também. Então, muitas vezes, se eu fizer esse processo bem alinhado, bem corretinho, eu consigo impactar várias pessoas, várias áreas com a mesma solução, né? Então, sem ter que desenvolver várias soluções de RPA, vários tratamentos de dados, com engenharia de dados, para poder chegar no mesmo objetivo, né? Então, se eu fizer uma plataforma totalmente integrada, que já pega essas vendas, já gera nota, já manda para o cliente, já põe na minha pasta local, pô, seria maravilhoso, né? Só que nisso também vem o custo, né? Então, tem um custo mais elevado, demora mais tempo para ser feito, enfim, acho que aí vai depender muito de qual aplicação você quer, de quanto está enraizado também no seu produto final, né? E também o quanto que isso vai melhorar, trazer de benefício para o seu processo. Tudo é uma relação aí de custo-benefício, né? Então, se isso trouxer muito benefício, melhorar a qualidade de vida aí dos funcionários, aumentar a produtividade, pode ser sim que seja melhor aí a aplicação de um site, tá? E aqui trazendo um outro exemplo, a gente comentou também de transformação digital lá no comecinho, né? Então, plataformas de e-commerce. Então, por exemplo, falando aí de varejo, se a gente não tiver uma plataforma de e-commerce hoje em dia, a gente está muito atrasado. Então, a gente conseguiu ver aí, através da pandemia, que as plataformas de e-commerce mais conhecidas, né? Então, Americanas, Magalu, Casas Bahia, enfim, uma série de outras que tiveram a sua migração aí para o digital, ou pelo menos
a potencialização do digital trouxeram muitos benefícios, né? Então hoje a gente tem de maneira muito integrada a pessoa poder entrar no seu celular, ver um anúncio no Instagram, aí já entra no site, já faz uma compra, essa compra já vai chegar até a sua residência. Então tudo isso de maneira muito conectada, muito fácil, né? A gente tem, por exemplo, aí a Amazon, que tem um sistema ali onde você consegue comprar com somente um clique. Então isso acaba facilitando muito a compra, isso acaba aumentando aí os resultados financeiros das companhias, tá? E é muito importante essas empresas estarem aí nesse ambiente digital, porque se elas não tiverem, vai ter outra que vai estar e que vai roubar todas as vendas, né, dessas empresas de varejo. Hoje é muito difícil dizer dos meus amigos quem que vai ali numa loja Magalu física para fazer a compra de um televisor, de um sofá, de um computador, ou de uma Americanas, vai lá fazer uma compra específica. É muito difícil você ter uma pessoa que faz isso, né? Muitas vezes eles vão lá no presencial, né? E até meio chato isso, mas eu já fiz isso também. Você vai no presencial, dá uma olhada no produto, e aí você olha ali no site, vê se no site está mais barato, e aí você vai no site e compra pelo site. Né? Então, hoje o modelo de negócio, né, o modelo de compras mudou muito. E a tecnologia está aí justamente para isso. E os sites são uma grande forma de ter isso de maneira muito fácil, né? E integrada para o nosso consumidor final. Beleza, então vamos para a nossa última tecnologia, que é o que? É o BI, é o Business Intelligence. Então a gente já falou bastante aqui de Business Intelligence, né? Quais são as linguagens utilizadas, qual que é o salário aí do mercado. Mas enfim, vamos falar aqui de uma aplicação mais específica de BI para melhorar a vida das pessoas através da tecnologia. Né? Então, por exemplo, o que a gente pode fazer com o BI? Desenvolvimento de dashboards, então aqueles painéis, aqueles gráficos, relatórios, de maneira muito automática e com umas regras de negócio. Eu vou falar um vídeo bem específico aqui sobre regras de negócio depois também, mas basicamente com todo aquele tratamento de dados, quais etapas são aplicadas para fazer a consolidação dos resultados, de maneira muito bem definida e sempre seguindo as mesmas regras, né? Então você consegue fazer isso muito fácil através de um BI. Então, às vezes um relatório ali no Power BI, você consegue montar quais são essas regras e ele sempre vai seguir essas regras aí independente. Faça chuva, faça sol, ele sempre vai ter isso aí como premissa e vai sempre gerar os mesmos resultados, né? Isso a gente auxilia muito na produtividade e também precisão. Então, quantas vezes a pessoa não tem ali que gerar um gráfico no Excel ou montar um BI só para fazer uma análise de um gráfico que eu quero colocar num PowerPoint, né, para mostrar para uma outra pessoa. Então, tendo isso no BI, você já gera isso de maneira muito automática. E aí, lembrando só que a gente tem que ter muito cuidado, né, com a qualidade dos dados que estão entrando no BI, porque se esses dados estiverem errados, a gente também vai ter um problema aí nos gráficos, né? Então você vai ter ao longo do tempo esses gráficos saindo errados. Né? E bom, além desses gráficos, a gente consegue gerar esses reports e insights de maneira muito automatizada, né? Então tem botões ali no BI onde você pode gerar já os relatórios, você pode fazer uma automatização aí para gerar alguns insights e alguns dados ali, mandar um e-mail para uma área específica, né, com esses relatórios, utilizando aí do RPA também como uma outra fonte de integração com o BI, e assim a gente consegue potencializar ainda mais os benefícios dessa tecnologia, né? Então, como eu estou comentando, não veja cada uma dessas tecnologias como a parte, mas veja como um conjunto de ferramentas, né, uma caixa de ferramentas que você tem para solucionar um problema. Então você pode pegar cada uma dessas tecnologias, linkar elas, integrar elas e conseguir um resultado muito melhor no final. Tá? Então, hoje todas as empresas aí rodeiam por essas tecnologias, né? Então tem a aplicação dessas tecnologias em diversas áreas e muitas delas estão conectadas.
Então, elas conectadas trazem um benefício muito maior. Então, se você conseguir linkar uma coisa com a outra, eu tenho certeza que você vai trazer muito resultado para a área de negócio, vai melhorar muito aí o seu processo e, enfim, vai ter maior produtividade, vai gerar mais benefício, gerar mais resultado no final do dia, tá? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui o like de vocês, se inscrevam também no canal. Isso é muito importante para mim que estou começando aqui no YouTube agora, né? Então preciso muito desse apoio de vocês. E compartilhem aí com os amigos, né? Compartilhem esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, compartilhe com aquela outra pessoa que você sabe que vai gostar também do conteúdo. E eu espero aí que, de fato, esse conteúdo tenha agregado para você, você consiga trazer mais resultados e ter um sucesso aí na sua vida profissional. Beleza? Mas é isso, tamo junto, um grande abraço e se vemos na próxima. Valeu, tchau, tchau.